Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos já começando com mais um podcast, eu e o pastor Almir aqui, e nós vamos dar continuidade ao que nós estamos conversando durante essas 3 semanas, né? Que é sobre campo de batalha da mente. E hoje nós vamos começar a falar sobre as mentalidades do deserto. Nós vamos começar falando sobre 5 mentalidades de deserto. Então, se você está aí nos acompanhando, já está presente conosco, né, já curte aí o nosso canal, né, deixa o seu like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito, toca no sininho para você ser lembrado que toda terça-feira tem podcast. E aí você vem comentando aqui conosco no chat, né, sobre o que você está sentindo, das mensagens que está sendo transmitida para vocês aí nesse podcast. Mas não deixa de compartilhar com um amigo, com uma pessoa aí do seu convívio, né, para que eles também tenham acesso a essa mensagem que é poderosa. Nós não estamos falando aqui de algo natural somente, né, pastor? Mas algo que vai edificar as nossas vidas, algo que vai transformar as nossas vidas. Então, compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, aí para que eles também venham ser abençoados. E já vamos estar iniciando, falando aqui sobre as 5 mentalidades do deserto, e o pastor Almir vai dar a famosa pincelada, a introdução sobre essas 5 mentalidades. Pode falar, pastor Almir. Tudo bem, é um prazer estar aqui. E nós vamos conversar sobre as mentalidades de deserto, que nós precisamos saber, entender e deixar de colocar em prática nas nossas vidas, para que nós venhamos ter a prosperidade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 1:2, que o povo de Israel permaneceu no deserto por 40 anos, fazendo uma jornada que era de 11 dias, porque eles tinham uma mente de deserto. Deus disse: vocês têm estado muito tempo neste monte. E a palavra de Deus diz em Colossenses 3:2 que devemos fixar a nossa mente na direção correta que Deus deseja, porque mentalidade errada afeta nossa vida interior e as circunstâncias. Algumas pessoas vivem um deserto, enquanto outras são um deserto. Algumas pessoas não têm problemas, elas são os problemas. E o maior inimigo que devemos vencer somos nós mesmos. Mudar essa mentalidade de deserto que na maioria das vezes temos no nosso coração e nas nossas vidas. A autora Joyce, ela diz que houve um tempo na vida dela que as circunstâncias não eram tão ruins, mas ela não podia desfrutar de qualquer coisa em sua vida, porque ela era um deserto por dentro. A maior parte da geração não entraram na terra prometida. Uma das coisas mais tristes dos filhos de Deus é não desfrutar o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, alguns têm fé somente para a salvação salvífica. Segundo, outros têm o dom da fé, conforme diz em 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. É isso que Deus deseja que nós venhamos fazer. Andar por fé e não por vista. E que as circunstâncias que nós estamos vivendo, que são contrárias às nossas vidas, não venham entristecer o nosso coração, a nossa vida. Ou não venha fazer morada dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas. Então nós vamos começar aí a falar a respeito da primeira mentalidade de deserto. E a primeira mentalidade é: não seja um deserto, não seja um problema, mas
ao invés de ficar parado nesse monte, continua caminhando pela fé em Jesus, que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. 2 Coríntios 5,7 diz: porque vivemos pela fé e não pela circunstância. O meu futuro não está determinado nem pelo meu passado, nem pelo meu presente. Tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque Deus criou o universo do nada. Deu o seu nada para Deus e Ele vai tomar conta de todos os detalhes da sua vida. Jeremias 29, de 11 a 13 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E buscar-me-eis e me encontrareis de todo o vosso coração, quando me buscardes com toda a sua força. Salomão, ele teve um reino próspero. E ele escreveu o livro de Cantares. Na juventude, de forma alegórica, ele fala em Cantares 1, de 6 a 9, que a Sulamita diz: não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. A Sulamita, a noiva, está trabalhando no lagar, que é o lagar onde faz o melhor vinho para o rei. Então, em vez de ficar preocupado com as circunstâncias da vida, as ansiedades da vida, vamos trabalhar para o reino de Deus com aquilo que nós tivermos nas nossas mãos. Da nossa forma, da nossa maneira, certamente Deus vai, pelo seu Espírito, soprar os nossos nomes, e o nosso nome não vai ficar somente na cidade de Jacareí, mas vai alcançar o Brasil, os estados do Brasil, e quem sabe aí até outras nações. A palavra de Deus diz que Salomão também escreve em Provérbios dizendo, 1,7, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria e que nós devemos ter o temor de Deus dentro do nosso coração, das nossas vidas, para que, conforme diz a palavra de Deus, tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que realizarmos, venha fazer efeito no coração e na vida daqueles que fazem parte das nossas vidas, que fazem parte das situações que nós estamos vivendo. E o restante é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai realizar. Também Salomão escreve em Eclesiastes, quando já era uma pessoa experiente e madura. Em Eclesiastes 7:8 ele diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então não vos preocupeis de que forma você começou a andar na presença de Deus, nem de que forma você se encontra no meio das situações, dos problemas, das dificuldades, das circunstâncias, mas se importa em que a tua vida está na palma das mãos de Deus. É Ele que toma conta do seu coração e é Ele que toma conta da sua vida. Tire aí os maus pensamentos. Maus pensamentos produzem más atitudes. O importante não é o passado, nem o presente, mas é o que você pode construir pela fé no seu futuro. O povo de Deus não tinham problemas, eles eram o problema. O nosso problema é não ouvir com os ouvidos e olhar com os olhos pela fé aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. A palavra de Deus diz em Gênesis 13, 14 e 15, que Deus disse para Abraão: Abraão, levante os teus olhos e percorra esta terra que vais possuir. Se levante para guerrear em favor da sua vida e não ficar esperando as coisas acontecerem na sua vida no estalar de dedo, num passo de mágica, mas se coloca na posição de quê? De abrir os ouvidos espirituais e a visão espiritual, de fazer aquilo que Deus determinou que você fizesse e que você realizasse, que é percorrer essa terra que você vai possuir pela fé. Então caminhe pela fé, veja pela fé aquilo que Deus vai fazer na sua vida, que certamente vai ser
surpreendente. Romanos 14:7 diz, Deus diz, profetize trazendo a existência daquilo que não existe pela fé. E em Marcos 11:23 a palavra de Deus diz, se disserdes a este monte, lança-te daqui a acolá, conforme a sua fé será realizada no seu coração e na sua vida. Alguns pensam que conquistaram alguma coisa, mas Deus diz, ainda tem muito para conquistar. Você está rodeando nesse monte já faz muito tempo. Agora, abre seus ouvidos espirituais, abre a sua visão espiritual e faz aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo. E deixa Deus usar a sua vida como instrumento nas suas mãos. Porque Ele vai cuidar do seu coração, da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus familiares, das suas circunstâncias, dos seus problemas e das suas dificuldades. Na maioria das vezes a gente quer que Deus resolva todas as coisas conforme o desejo dos nossos corações. Mas eu quero dizer para o nosso coração e para a nossa vida que Deus é uma caixinha de surpresa. Ele não é uma caixinha de fósforo, onde você coloca ele dentro de uma caixa de fósforo e quer manobrar a vida de Deus e quer fazer com que Ele faça todas as coisas conforme o desejo do nosso coração, conforme o desejo das nossas vidas. Então eu quero dizer que nessa noite você não está participando desta conversa em vão. Deus tem algo para o seu coração, Deus tem algo para a sua vida. E o primeiro é tirar esse deserto dentro do seu coração, tirar esse deserto da sua vida. Às vezes as circunstâncias não são tão ruins conforme nós pensamos, conforme nós estamos vendo, mas nós fazemos dessa circunstância um deserto. Então, tire o deserto do seu coração, tire o deserto da sua mente, tire o deserto da sua vida. E a palavra de Deus diz, não seja um problema, mas seja uma solução em Jesus Cristo. Amém, pastor. E é interessante o senhor falando sobre a mentalidade do deserto, né? E aí a gente está abordando a primeira mentalidade também, né? Voltando ali, o senhor deu a introdução sobre mentalidades do deserto. E fala que o meu futuro, a primeira mentalidade de deserto, fala que o meu futuro não é determinado pelo passado, né? Tem pessoas que não conseguem romper na vida porque simplesmente elas ficam olhando para trás. Elas não conseguem olhar para frente, né? Elas começam a olhar para trás, começam a olhar para os problemas, para as situações, começam a olhar para as suas condições, ver o hoje, né? E aí elas olham para o seu hoje, olham para trás e vê tantas dificuldades, ela acha que ela nunca vai vencer pela história da onde ela veio, por aquilo que ela enfrentou, por aquilo que ela passou, ou até mesmo por aquilo que ela está passando. E aí ela fica com essa mentalidade de deserto mesmo, né? Porque ela não consegue romper. A gente vê no povo de Israel isso aí. E muitas das pessoas criticam até o povo de Israel, né? E falam, né, o povo de Israel era um povo que só reclamava, era um povo que só murmurava. Mas a gente também tem esse momento, às vezes, na vida de povo de Israel, porque a gente também fica olhando para as nossas condições. O povo de Israel não se via como um povo capaz de vencer, capaz de herdar a terra prometida. E o problema deles é que eles sempre olhavam para trás, né? Eles olhavam sempre para o Egito, para a comida do Egito, pelo que eles viveram no Egito. E olha que o Egito, o que eles viveram no Egito, não era lá mil maravilhas, né? Mas os olhos deles estavam sempre focados no passado. E muitas pessoas ficam presas no passado, e por ficar presa no passado, isso impede de elas viverem tanto o presente e quanto ter expectativa ou perspectiva de um futuro melhor. Porque as coisas que elas estão vivendo ainda é coisas antigas, né? A gente pode dizer isso, né? Os psicólogos vão dizer, né? Psicólogos, psiquiatras vão dizer que a pessoa que tem a mente voltada
para o futuro, ela vive, né, no transtorno de ansiedade. E a pessoa que ela é depressiva, que vive a depressão em si, ela vive focada no passado, né? Vive nesse extremo. Né? O ansioso, ele vive sempre no futuro, pensando no que vai ser, e a pessoa depressiva, ela sempre fica olhando para trás. Né? Ela fica olhando, lá atrás é melhor. E o nosso passado, ele não pode influenciar nossas vidas. O passado, ele tem que servir, pastor Almi, como um retrovisor, né? A gente pegar referência, né? O que é bom, peraí, esse aqui foi bom, isso aqui não foi tão bom, e a gente continuar caminhando. O passado não serve para a gente ficar preso nele. E tem pessoas que elas não conseguem desfrutar de uma vida melhor, não conseguem viver uma vida melhor, porque ela está presa. Ela vive... Tem umas que olham para as suas condições e falam, não, eu não tenho condição de vencer. Olha o que eu vivi lá atrás. Eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família assim, e nada dá certo para a minha vida. Né? E tem outros que vivem no saudosismo, né? Lá em 1900 e bolinha que foi melhor, lá naquele tempo era assim, né? Lá naquele outro tempo eu vivia desse jeito, a vida era melhor, né? E ela não consegue encontrar perspectiva de uma vida melhor no tempo presente, ou até mesmo olhar para o futuro e falar, não, nós podemos viver algo novo ainda. Então, esse é o problema da pessoa que sempre fica olhando para trás, né, pastor Almi? É verdade. Deus quer fazer algo novo no nosso coração, nas nossas vidas, mas nós precisamos mudar muitas mentalidades de deserto que inconsciente ou consciente nós temos nas nossas vidas. E alguns nem conseguem entender, mas graças a Deus que Deus está abrindo os nossos corações e os nossos olhos espirituais. Nós temos também a mentalidade de deserto 2. Somos uma geração que não assumimos responsabilidades. Gênesis 11:31 diz, de forma clara e objetiva, Terã, pai de Abrão, saiu com a sua família para ir à terra de Canaã e foram até Herã, onde ficaram. A responsabilidade deve ser definida como resposta da habilidade de Deus para os nossos corações e para as nossas vidas. Ser responsável é responder às oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. É bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá uma oportunidade para fazer alguma coisa. Muitos crentes fazem o que a Bíblia diz, que Terã fez, pararam e não quiseram responsabilidade por inúmeros motivos que não justificam a falta de responsabilidade. Mas nós vamos ver aqui alguns versículos da palavra de Deus que diz que a responsabilidade ela é pessoal, ela não pode ser delegada a outras pessoas, a outros. E o primeiro diz em Êxodo 32:30 a 32, Moisés pediu para Deus que Deus perdoasse os pecados do seu povo, ou riscasse seu nome do livro da vida. Moisés, ele orava pelo povo, se arrependeu pelos seus pecados, mas a responsabilidade é individual. Embora Moisés tivesse um bom intento no seu coração, e mesmo o povo tendo um coração duro, Moisés disse para Deus, Deus, eu quero te pedir que o Senhor perdoe o pecado do seu povo, porque se o Senhor não perdoar, não permita que nós venhamos alcançar a terra prometida e risca o meu nome do livro da vida. Só que a palavra de Deus diz que os nossos pecados são responsabilidades individuais. Então, Moisés tentou pedir perdão pelas atitudes do povo, mas Deus, por misericórdia, ouviu a oração de Moisés.
e disse: Moisés, eu riscarei o nome do livro da vida daqueles que pecarem contra mim, contra a sua vida eu não riscarei, mas eu vou aqui tratar algo com você. Eu irei contigo para que vocês possam conseguir entrar na terra prometida. E foi uma bênção muito grande, mas a palavra de Deus ensina que as atitudes são individuais. Segundo, Ezequiel capítulo 18 fala sobre a salvação. A salvação é individual. Eu não posso salvar a minha esposa, eu não posso salvar os meus filhos, e da mesma forma cada um de nós não podemos salvar aqueles que fazem parte da nossa família ou da nossa parentela, porque a salvação é individual. Mas eu tenho um versículo dentro da palavra de Deus que diz: continua crendo naquilo que está escrito na palavra de Deus, que certamente ela vai se concretizar no seu coração e na sua vida. Atos capítulo 16 diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eu tenho a certeza que Deus vai fazer a obra dentro de todos, da tua casa, porque Ele está começando a fazer a obra no seu coração e na sua vida. E você está abrindo o seu coração, a sua vida, para que Deus venha realizar a obra. A terceira, Jó orou pelos seus filhos, para que Deus pudesse encobrir o pecado dos seus filhos. Mas a sua oração não foi suficiente, porque os filhos deles teriam que dar conta diante de Deus pelas suas vidas, por tudo aquilo que eles fizerem, por tudo aquilo que eles realizarem. Mas a palavra de Deus diz, eu continuo dizendo e afirmando para o seu coração e para as nossas vidas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus nos dá responsabilidades e devemos cumprir as responsabilidades da melhor forma possível. As responsabilidades no emprego, no horário de entrada, de almoço, de saída, de trabalhar para os homens como se estivesse trabalhando para Deus, independente do salário que ganhamos, porque a prosperidade de Deus vem sobre as nossas vidas e significa prosperidade, significa não ter falta daquilo que nós precisamos no nosso coração e daquilo que nós precisamos nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus também diz, no quarta situação, em Provérbios 6, de 1 a 6, ele dá o seguinte recado para o nosso coração e para a nossa vida: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e seja sábio, não tendo alguém que nos supervisione. Nós temos que fazer o melhor diante dos homens, porque estamos fazendo para Deus. Algumas pessoas precisam que venham ser incentivadas para realizarem determinadas coisas nas suas vidas. Outras precisam ter outros tipos de motivação que precisa ser relembradas na vida dela, aquilo que Deus tratou com os seus corações e com as suas vidas. Mas mude a forma de pensar, mude a mentalidade de deserto, que a motivação dos nossos corações, da nossa vida, seja conhecer de perto Deus, o Espírito Santo de Deus, e as coisas que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida, que são insondáveis, e só Ele pode revelar para o nosso coração, e somente Ele pode revelar para as nossas vidas. Tem pessoas que têm que ser empurradas, motivadas, para fazer o que é certo, somente na frente de outras pessoas. Não, esses tipos de pessoas não chegam a lugar nenhum, porque Deus quer nos levar em lugares altos, inatingíveis. Em Mateus 20:16, a palavra de Deus diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Josué de 1 a 3 diz:
levanta-te, porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Não fique na sombra das experiências da vida de outras pessoas. Tenham as suas próprias experiências. Saiba que Deus está com você até a consumação do século. Sinta o Espírito Santo de Deus fluir de dentro do seu coração, na sua vida. Corra, pule, voa para lugares altos. Eclesiastes 11:4 diz: não observe o vento, esperando que tenha todas as condições favoráveis. Nunca semeará o que olha para as nuvens. Cantares 2:12 diz: apareçam as flores na terra. Chegou o tempo de cantar, chegou. Não espere a primavera chegar na sua vida. Faça que as flores venham desabrochar no inverno da sua vida. Devemos ser cheios do azeite, ter as lâmpadas acesas todos os dias, esperando as bodas do Cordeiro. Realize as obras de Deus usando aquilo que tiver nas suas mãos. Moisés usou um cajado para libertar o povo de Israel. Sansão usou uma queixada para destruir todos os seus inimigos. E Jesus diz para os seus discípulos: ninguém que colocou a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixem os mortos sepultarem os seus mortos e anunciem o evangelho da paz. A palavra de Deus diz que um anjo disse para Jacó: não te deixarei até que todas as promessas de Deus se concretizem na sua vida. Nos dias difíceis da nossa vida, nós temos que ter duas atitudes no nosso coração, na nossa vida, para vencermos os obstáculos e as dificuldades. Primeiro, saber esperar o tempo de Deus. E segundo, determinar com as nossas palavras e com as nossas atitudes que no tempo certo de Deus, todas as promessas de Deus se concretizarão das nossas vidas. Mas elas somente se concretizarão nas nossas vidas se nós tirarmos as mentalidades de deserto, as fortalezas que tem tanto no nosso coração quanto na nossa mente. Vir numa igreja evangélica e ouvir a palavra de Deus não é tudo para o nosso coração, para as nossas vidas, para que Deus venha se manifestar de forma surpreendente nas nossas vidas. Então eu quero te dizer, abre o teu coração e a tua mente para que Deus venha se manifestar de forma surpreendente nas nossas vidas. Então, você viu aí o pastor Almir falando, né? A gente já apresentou, né, duas mentalidades de deserto, né, pastor Almir? Tanto não viver no passado, né? Não é que você não possa recordar o seu passado, não é que você não possa ter as lembranças do passado, que também são boas, né? O que você não pode é ter a vida fincada lá no seu passado e não viver o presente e não ter perspectiva de um futuro melhor, né? E a outra mentalidade do deserto que o pastor Almir acabou de falar aí é assumir responsabilidades, né? Quantas pessoas elas querem viver uma vida imatura, né? Elas não querem crescer, elas querem que os outros se responsabilizem pela vida dela, elas querem viver nas custas dos outros, né? E a gente não pode viver assim, a gente tem que começar a assumir as nossas responsabilidades, crescer e amadurecer, né? Tem gente que cristãos que querem viver pelas orações dos outros, né? O tal do crente 6 horas, né, pastor Almir? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas o irmão, o abençoado, não ora. Ele não dobra o joelho, ele não clama ao Senhor, ele quer viver da espiritualidade, da experiência, como o Senhor mesmo falou aí, de outras pessoas, né? A gente vê isso também no exemplo do povo de Israel também. Moisés, eles queriam viver da espiritualidade de Moisés, né? Tanto que quando Deus vai falar com o povo, eles pedem para Deus falar com Moisés e não com eles, né? Ele fala, não, que fale Deus com você e não com nós, né? Então o povo, eles não queriam ter essa responsabilidade
de ouvir a voz de Deus, de ter comunhão com Deus, de ter uma vida de intimidade com Deus. E o que Deus deseja, irmãos, é que você cresça e amadureça. Que Deus não... toda a bênção de Deus, né, até a autora vai dizer isso, né? Toda a bênção que Deus dá para a sua vida tem responsabilidades. Deus não vai dar bênção para você viver uma vida imatura. Quando Deus te abençoa, toda bênção traz consigo uma responsabilidade. Se Deus vai te dar uma casa, né? Você espera que Ele te abençoe com a casa, mas Ele não vai te dar uma casa para você deixar a casa lá toda acabada, de qualquer jeito, desleixada. Não. Você tem que assumir a responsabilidade de cuidar da casa, né? De assumir a responsabilidade de pagar o IPTU, né? De fazer uma limpeza, de ter uma casa em ordem. Se Ele vai te dar um carro, Deus não vai te dar um carro para você deixar o carro lá estragar simplesmente, mas para que você venha ter o cuidado, ter a responsabilidade de ter aquele carro. Se Deus vai te dar um emprego, não é só para você ter o dinheiro no final do mês, mas para que você assuma a responsabilidade do seu emprego. Então, tudo na nossa vida, qualquer bênção que Deus vai nos dar, né, pastor Almi? Seja ela espiritual, seja ela material, seja ela financeira, né? Todas as bênçãos do Senhor traz consigo responsabilidade. Deus não vai nos dar nada que não vai trazer responsabilidade. Lógico, a responsabilidade dentro daquilo que a gente pode carregar e suportar, né? Deus não vai dar algo para uma criança que ela ainda não tem capacidade de usufruir, né? Não adianta uma criança de 6 anos chegar, não, Deus, eu quero um carro já para andar e pilotar. Deus não vai dar um carro para ela, porque primeiro que ela não tem idade, não tem maturidade para dirigir carro, né? Ele pode estar ouvindo e depois, quando ela tiver já o tempo formado, 18 anos, ele pode abençoar a vida dela. Mas Deus não vai dar um carro para uma criança que não tem, nem sabe andar de carro, né? Não tem condições de andar de carro, né? Por mais que às vezes a gente vê crianças, né, 10 anos, que já pega o carro do pai, coloca na garagem e tudo, ela ainda não tem maturidade de ter um carro, né? Então, todas as bênçãos de Deus têm o seu tempo. E às vezes Deus, às vezes não, a maioria, né, das vezes, né, pastor Almi, Ele nos prepara para receber tal bênção. Tem coisas que você está questionando Deus, reclamando com Deus. Ai, Deus, eu queria tanto isso, o Senhor ainda não me abençoou. Ou até você tem uma promessa, né, na sua vida de que Deus vai te dar algo, Deus vai concretizar algo na sua vida, mas talvez ainda não é o tempo. E por que não é o tempo? Porque você ainda não amadureceu. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Não era para eles passar 40 anos no deserto, mas o povo ainda não estava maduro para receber tal bênção, né? E ficou ali penando. Talvez você está querendo uma coisa que você não está maduro para receber, que você não está pronto para receber. E você está insistindo, e Deus fala, filho, a bênção já está pronta, mas você ainda não amadureceu, né? A bênção já está disponível, mas você ainda não se desenvolveu, né? Então é necessário que você amadureça, que você cresça, que você esteja pronto para usufruir daquilo que Deus tem para te dar, né? Antes de passar para o pastor Almi já ele falar a próxima mentalidade de deserto, eu quero dizer que nós já estamos com 14 pessoas aqui nos assistindo, pastor Almi. 14 pessoas nos assistindo, está aqui presente a pastora Sônia, a Marcela, o pastor Rogério, o Douglas, né? A Neia, minha tia, a Marisa também, que é minha tia, minha mãe está assistindo, né? A Sara também está aqui com a gente. Eu sei que tem mais gente aí nos assistindo que não fala aqui no chat, não se apresenta, mas tem gente aí nos assistindo. Que Deus abençoe sua vida, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né, para você ser notificado que toda terça-feira tem um podcast. Já quero convidar vocês, né, que depois que a gente passar aqui nessas
mentalidade de deserto, né? Nós estamos apresentando hoje 5 mentalidades de desertos. Na próxima terça-feira nós vamos falar de mais 5 mentalidades de deserto. E aí, depois dessas terça-feiras que nós estamos falando dessa mentalidade de deserto, nós vamos receber aqui, né, primeiro, né, uma irmã que vai falar com a gente sobre o livro dela, o que ela enfrentou, depressão, né, pastor Almi, questão de luto. Ela vai estar apresentando o livro dela aqui para a gente. E numa sexta-feira, no dia 20, marca aí, né, na sua agenda, no seu calendário, no dia 20, nós vamos estar recebendo aqui a pastora Karina, que ela é psicóloga também, né, e ela vai estar falando sobre esse campo de batalha da nossa mente aí. Ela vai estar trazendo a gente vai estar fazendo pergunta para ela, né? Você pode também preparar suas perguntas, né, sobre esse campo de batalha que é a nossa mente, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia, né? Como a nossa mentalidade, como os nossos pensamentos podem impedir de a gente viver uma nova vida em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Então, tudo se passa pela nossa mente. A palavra de Deus vai dizer, né, que assim como a gente pensa, assim a gente é. Então, a pastora Karina, no dia 20, vai estar conversando aqui comigo e com o pastor Almi. Então, anota aí, dia 20 cai numa sexta-feira e ela vai estar conversando aqui com a gente, que você venha se preparar, porque vai ser muito abençoado esse momento, e que você já prepare a sua pergunta para fazer para a pastora Karina também, né? Então, assuma, como a gente estava falando aqui, assuma a sua responsabilidade, né? Se algo você precisa pensar diferente, algo não ocorreu na sua vida, é porque talvez você ainda não está maduro para receber ou para viver. E para você viver algo novo na sua vida, você tem que estar pronto também, não só para usufruir de algo novo, mas também para assumir responsabilidades. Pastor Almi, qual é a próxima mentalidade de deserto aí? Pastora Fernanda, relacionado à maturidade. Quando nós temos maturidade, independente das circunstâncias, ou independente se as coisas acontecem conforme os desejos do nosso coração ou não, nós corremos, nós voamos e ajudamos outras pessoas a voarem. Seja anjo de uma asa só, voe abraçado. Então, faça outras pessoas voarem, falando a respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar os corações e as mentes. E a terceira mentalidade de deserto se encontra em Deuteronômio 13:11, onde diz: esse mandamento que hoje te ordeno não é difícil de fazer. Os mandamentos, as ordenanças de Deus não são difíceis. Elas se tornam difíceis quando nós queremos fazer da nossa forma, da nossa maneira, do nosso jeito, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é ajudador, ele é consolador. Ele nos capacita em todas as áreas das nossas vidas e traz unção para realizarmos aquilo que ele deseja fazer e realizar através das nossas vidas. Então, pastor Almi, o senhor está dizendo aí que a próxima mentalidade é quando a gente pensa que tudo é difícil, né? A pessoa que fica pensando que tudo é difícil, tudo é difícil, põe dificuldade em tudo, né? Quer que tudo seja fácil para ela. A pessoa deseja que tudo seja fácil para que ela venha fazer e realizar. E para ela tudo é difícil, tudo que ela vai fazer ela considera difícil. Mas eu quero dizer que nós somos pessoas que temos facilidade de aprendizagem. É verdade que quando a gente é mais novo, é mais fácil de aprender. Quando você já tem uma determinada experiência, é mais difícil de aprender. Mas o nosso aprendizado, nós vamos até descermos a sepultura. E nós temos que ter a disponibilidade de querer aprender. E melhor professor é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que ele ensina de tudo a todos.
E é que na maioria das vezes a gente tem uma visão para fazer determinadas coisas conforme o desejo do nosso coração. E não devemos nos mover dessa forma, dessa maneira. Nós devemos nos mover na liberdade do Espírito Santo de Deus. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer. E apenas venhamos ser um instrumento nas suas mãos. A palavra de Deus diz em Êxodo 13:17 que Deus levantou o povo de Israel pelo caminho mais difícil. Por quê? Porque o mais fácil seria de guerra e eles não estavam preparados para guerrear. E 1 Coríntios 10:13 diz: Deus não permite luta maior que as nossas forças para superarmos ou suportá-las. Em Hebreus 4:16 diz: quando as lutas ficarem difíceis, tenha mais tempo com Deus e busque a orientação e direção de Deus para a sua vida. E não perca o ânimo. E perder o ânimo e desfalecer, significa desistir na mente. O Espírito Santo nos diz para não desistirmos em nossa mente, porque se persistirmos, vamos colher os bons frutos da nossa persistência. Temos a mente de Cristo e podemos lidar com todas as coisas, conforme o próprio Jesus fez, estando mentalmente preparado pelo pensamento de vitória, não pelo pensamento de desistência. Gálatas 6 diz: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Perder o ânimo e desfalecer significa desistir na mente. E Deus nos ensina de forma contrária. O sucesso, ele segue o sofrimento. Em Hebreus 12:1 diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus e consumador da fé, o qual suportou com alegria a cruz, assentando-se à destra do trono de Deus. Deus cumpriu todos os propósitos do coração de Deus. Jesus cumpriu todos os propósitos do coração de Deus, até a morte de cruz, mas se assentou à destra de Deus e intercede com gemidos inexprimíveis, segundo as nossas reais necessidades em Cristo Jesus. Não é difícil colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, com a ajuda do Espírito Santo. O problema é que não oramos para Deus, queremos fazer as coisas com a força do nosso próprio braço e com o nosso próprio entendimento e o nosso próprio intelecto, como que se nós soubéssemos conduzir todas as coisas de acordo com o desejo do nosso coração, de acordo com a nossa mentalidade. Mas nós devemos recorrer aí ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador e o nosso consolador. Portanto, o pensamento correto nos arma para a batalha. Ir à luta com o pensamento errado é como ir para a linha de frente de uma guerra sem arma. Se fizermos isso, não duraremos muito tempo. Os soldados feridos precisam ser carregados no ombro. O problema é que os cristãos dos dias de hoje vão para a guerra sem treinamento. A palavra de Deus diz que Deus permitiu que eles permanecessem 40 anos no deserto para não ter que enfrentar uma guerra sem treinamento. Às vezes a gente vive uma vida toda e ainda não está treinada para enfrentar uma determinada guerra, tanto física quanto espiritual. O que Deus quer preparar o seu coração, a sua vida e a sua mente
é que você tire do seu coração todo o lixo e da mente todo o lixo. Deus quer que você descarte, jogue fora e abra os seus ouvidos espirituais e caminhe pela fé, com os olhos da fé. Porque se nós caminharmos pelos olhos da fé, certamente nós vamos alcançarmos os nossos objetivos. Pastor, é interessante, né? A gente tem essa dificuldade mesmo. Tudo coloca na mente, né, nos nossos pensamentos, às vezes, que tudo é difícil. Né? Fica, não vou fazer isso porque é difícil. Não vou fazer aquilo porque é difícil. Né? E isso vai nos atrapalhando, isso vai nos impedindo de conquistar, né? De poder vencer na vida. Né? E uma coisa que Deus nos deu para todo mundo, né? É certo que cada um tem um talento, né? Tem um que tem um talento para música, tem um que tem um talento para o esporte, tem um que tem uma habilidade para matemática, outros para escrita, para o português, para as línguas, né? Deus deu uma habilidade para cada um, mas Deus deu para todos nós a capacidade de aprender, né? Ninguém pode falar que não pode aprender. Todos podem, às vezes um com um pouco mais de dificuldade do que o outro, né? Mas todos têm a capacidade de aprender. Tem uns que pegam as coisas com mais facilidade, outros demoram mais, mas todos podem aprender. E uma coisa que os cientistas, né, psicólogos vão dizer, que o nosso cérebro ele tem essa capacidade. Né? Até falam essa plasticidade, né? Tem até um campo da ciência que é a neuroplasticidade, né? O nosso cérebro ele se desenvolve a cada dia, ele faz novos caminhos, são criados, né? Então, por quê? Porque há essa facilidade de aprendizado em nós. A gente precisa estar pronto para aprender coisas novas. E nem sempre, como o ser humano ele é acomodado, né? Ele gosta do que é confortável, às vezes a gente já está acostumado a fazer as coisas do nosso jeito, de uma certa rotina, que vem outra pessoa e fala, não, por que você não faz diferente? E o diferente talvez traz uma dificuldade para a gente, né? Então a gente fica, não, isso é difícil. E a gente vai criando essa barreira, né, pastor Almi? Não, eu não vou fazer porque é difícil. E realmente, quando a gente fala isso, ou coloca isso na nossa mente, as coisas começam a se tornar difíceis mesmo. Porque a gente já criou esse caminho de falar que tudo é difícil. E a gente não consegue transpor barreiras, porque na nossa mente existe uma fortaleza do difícil. A gente fala, não, isso não é, a gente não vai conseguir porque é difícil. E como o Senhor mesmo disse, por mais que as coisas sejam difíceis, a gente tem o Espírito Santo que habita em nós. Com Deus tudo se torna fácil. Até aquilo que é impossível para nós, com Deus se torna possível. Então você tem que colocar a sua vida nas mãos de Deus e entender que por mais que as coisas possam ser difíceis no campo natural, possam ser difíceis para você, para Deus não existe dificuldade. Para Deus nada é impossível. Então, não é porque as coisas estão se tornando difíceis, que tem gente que tem essa mania, né, pastor Almi? Quando as coisas vão se tornando difíceis, ela já vai dizendo, não é de Deus não. E talvez não, pode ser que seja de Deus sim, talvez não é porque as coisas estão dificultando que não seja de Deus. A gente tem um exemplo aí do povo de Israel. Tinha guerra para lutar, as guerras estavam difíceis. Não é porque estavam difíceis que não era de Deus. Então você tem que entender, ter esse discernimento quando é de Deus e quando não é também. Não é porque as coisas estão fáceis que quer dizer que é de Deus. E não é porque as coisas estão difíceis que não é de Deus. Deus também tem as suas maneiras de trabalhar, né? Tem um versículo em Amós, né, que diz que Deus trabalha no meio até da tormenta. Ele faz o seu caminho no meio da tormenta também. Então a gente precisa entender que às vezes as coisas estão difíceis, não é o inimigo. As pessoas já colocam, né? Não, tá difícil demais, o diabo tá aí e não sei. Não, às vezes é Deus. Olha que não foi o diabo que fez
os discípulos atravessarem o mar, né? Foi o próprio Deus que falou para eles, vai, né, pega o barco e atravessa o mar, e surgiu dificuldades, mas Deus estava presente. Olha que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado 40 anos. 40 dias, né? 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo ali no deserto. Então, quando as coisas estão difíceis, não é porque Deus não está trabalhando. Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus está te fortalecendo para você encarar também. Eu tenho até um testemunho, pastor Almir, que quando eu fui aprender a tocar violão, né, eu coloquei essa barreira da dificuldade. Eu aprendi as notas e eu falava, nossa, é muito difícil. A primeira coisa que eu falava, não, é muito difícil. Não, é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, é muito difícil. E eu fui colocando isso. E Deus foi tratando no meu coração e falando, você fala que tudo é difícil. Tudo é difícil para você. Tira essa palavra difícil da sua boca. E foi quando eu comecei a pensar diferente. Não, aí eu comecei a trocar as palavras. E comecei a falar, não, eu vou conseguir. Tá difícil, mas eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir. E eu comecei a conseguir fazer notas que, para mim, antes era algo difícil de transpor, né? Hoje eu toco, não toco bem violão, mas dá para dar uma arranhada ali, toco melhorzinho, né? Mas se eu me esforçasse um pouco mais, talvez eu conseguiria um pouco mais. Mas o problema estava aí, nas palavras, em colocar barreiras, em falar que tudo era difícil. Então, se algo está difícil para você, não desista. Siga em frente, porque talvez Deus está te forjando, te treinando aí na dificuldade. Não desista quando tudo parece estar difícil. Aí você chega e fala, não, eu vou desistir porque ficou difícil. Não, não desista não. Continue lutando, continue tentando, porque Deus vai te forjando. Tira do seu dicionário 2 palavras. O impossível e o difícil. E caminhe. Vamos para a mentalidade de deserto 4. Independente das circunstâncias, não resmungue, não queixe, não censure. 1 Pedro 2, 21 a 23 diz, Jesus é o nosso exemplo. Jesus não cometeu pecado, não achou na sua boca dolo algum, mas entregava aquele que julga justamente todas as coisas na presença de Deus. Em 2 Coríntios 2, versículo 2 e 3 diz, devemos ser cartas abertas e lidas por todos os homens. Efésios 4, 1, 2 diz, andeis de modo digno da vossa vocação, que foste chamado, vivendo com humildade, mansidão, altruísmo, bondade, brandura, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suporte uns aos outros em amor. Não tenha constrangimento e nem tenha nada contra a vida de ninguém. O sofrimento paciente de José. Salmo 105:19 diz, Deus provou José, testou a palavra de Deus na vida de José. Graças a Deus nós não somos José, né? Tem muita gente que quer ser governador, mas não quer passar pelas fases que José passou, né, pastor Almir? Exatamente. As pessoas não querem passar pela fase que José passou. Tem muitas pessoas que querem ter autoridade na sua vida, mas não querem passar pelas fases que Jesus passou. Que Jesus ensina que naquilo que nós temos domínio, que um dia foi fraqueza na nossa vida, nós temos autoridade para ajudar a vida de outras pessoas. Uma seca aconteceu e seus irmãos tiveram que pedir auxílio para José, sem saber que era irmão de José, e Deus transformou aquela circunstância, aquele mal em bem. Então, não
se queixe, não censure, fique quieto, esperando que no tempo de Deus as promessas de Deus se concretizem nas nossas vidas. Mas os perigos da queixa, dizem em 1 Coríntios de 10, 9 e 10, queixar, murmurar, censurar, é uma mentalidade de deserto, nos impede de entrarmos na terra prometida e de recebermos as promessas de Deus sobre o nosso coração e sobre as nossas vidas. Os israelitas já fizeram isso no deserto e foram mordidos pela serpente. Não murmureis, como alguns murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte. Nesse contraste, nós podemos entender que na força do louvor e das orações e de ações de graça, nós podemos esperar pacientemente que as promessas de Deus se concretizem nas nossas vidas. Eu tenho uma experiência que o meu avô teve câncer por alguns anos e ele ficava em casa e as pessoas iam visitar a vida deles. E é ele que pregava a palavra de Deus para a vida das pessoas. Em vez das pessoas irem confortar o seu coração, a sua vida, ele é que confortava o coração e a vida das outras pessoas. E às vezes a gente não entende porque determinadas pessoas, determinadas vidas passam nessa vida por determinadas circunstâncias. Mas Deus tem os seus alvos, os seus objetivos e transforma tudo em bênção, em bem na vida das pessoas. Então o sofrimento dele alcançou o meu coração e hoje eu estou aí firme pela misericórdia de Deus dentro de um evangelho, edificando a minha fé na palavra de Deus, não em circunstâncias que passam, né, de um momento para outro. Daqui um pouquinho esse problema já foi embora, essa luta já foi embora e já tem outros problemas e outras lutas nas nossas vidas. Então venhamos aqui ter o desejo de agradecer, ter a gratidão no nosso coração, na nossa vida, porque dentro da gratidão Deus faz o seu sobrenatural. Deus tem propósito em todas as coisas que acontecem para salvar as vidas. Filipenses diz 2, 14 e 15, fazei tudo sem murmuração, sem contenda, sem censura contra Deus, sem questionamento e sem dúvidas. Jesus, sendo Deus, Criador do universo, do planeta Terra, foi crucificado e disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Às vezes eu fico pensando, eu queria ver a cara do sumo sacerdote Caifás, que era o sumo sacerdote da época de Jesus, e que fez questão que Jesus fosse preso e fosse crucificado. Quando ele desceu a sepultura, eu gostaria de ser aí um inseto pequenininho, né? Para saber realmente a decepção que ele deve ter tido, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Deus. Aleluia. Jó também perdeu os seus bens, 10 filhos num dia. Raspava com telhas a sua lepra e mesmo assim não amaldiçoou Deus. E Deus reverteu a sua situação, restituindo em dobro todas as coisas na sua vida. As pessoas devem ser agradecidas por tudo na vida. Devemos orar com ação de graça em todas as circunstâncias da vida. Paciência é a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Deuteronômio 1,6 diz, Deus diz para os israelitas, vocês passaram muito tempo nesse monte, continue conquistando. É o que eu quero deixar para as nossas vidas. Nós estamos parados nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos empecilhos, e Deus está dizendo, continue caminhando,
Continue conquistando, independente daquilo que você deseja para o seu coração e para a sua vida. Porque aquilo que Deus quer fazer no seu coração, na sua vida, Ele vai fazer no tempo dele. É interessante, né, pessoal? Então, irmão, para de murmurar, né? Para de reclamar. Para de ter essa mentalidade de reclamação, né? A pessoa fica toda hora reclamando de uma coisa, e às vezes ela nem abre a boca, né? Mas só em pensamento ela fica ali, nossa, e não sei o que, e tá ruim, e ela fica com aquela mente sempre se queixando, sempre murmurando. Então, isso também atrapalha as nossas vidas. Veja, a gente sempre está citando aqui o povo de Israel, né? Porque... E a gente também tem a gente é um pouquinho do povo de Israel, né? Porque o povo de Israel perdeu a terra, muitos não entraram na terra prometida, não que ele perdeu, né? O povo entrou na terra prometida, mas aqueles que saíram do Egito não desfrutou de uma terra prometida porque eles viviam murmurando, reclamando, achando ruim, né? É certo que a vida em Cristo, né, o evangelho é evangelho de cruz. A gente tem cruz para carregar, né? Existe sofrimento no evangelho também, mas não é o sofrer por sofrer, é a maneira como você passa por esse sofrimento. Se você passar por esse sofrimento só reclamando, só murmurando, é em vão, você está perdendo tempo. Mas você tem que ser grato, porque Deus não te abandona. Deus está com você em todos os momentos. A palavra de Deus em 1 Coríntios diz que Ele não nos dá prova que nós não podemos suportar. Se você está passando por uma situação difícil, por algo difícil na sua vida, Deus sabe que você pode suportar. Ele te dá força para vencer, para você passar por isso, né? Então, não fique murmurando, não fique reclamando, porque isso aí, a murmuração faz você parar no tempo, faz você viver estagnado, você não consegue andar. Você é que nem a história do peru, né? A pessoa parece peru andando, né? Fica só dando volta, peru que só dá volta, irmão. Então, para de ser peru, né? E seja como águia, tenha visão de águia, voe mais alto, faça o voo mais alto. Veja que Deus está com você, veja que apesar das circunstâncias, Deus está trabalhando, você não está sozinho. Então, para de ficar reclamando toda hora e continue andando em frente e glorificando e agradecendo, né? Para cada luta dá um glória, né? Dá glória a Deus, dá aleluia, louva ao Senhor. Como Paulo e Silas na prisão, louvou ao Senhor, adorou ao Senhor. E as prisões foram abertas. E mesmo que não seja, continue engrandecendo ao Senhor, porque a vitória é certa, a vitória vai chegar no tempo determinado por Deus. Agora nós vamos já para encerrar aqui, porque já passou um pouco da hora, né, pastor Almi? A quinta mentalidade de deserto, pastor Almi. Qual é a quinta mentalidade de deserto? Antes de entrar na quinta mentalidade de deserto, eu quero dizer para você, seja uma águia. Exato. Não somente uma águia, mas seja uma águia de 7 tranças. Eita, é mistério. É mistério, você só vai saber quando futuramente, eu tenho aí uns 3 livros para lançar, e eu vou orar para que Deus mande patrocinadores, mas olha independente dos patrocinadores, eu quero deixar como legado para as nossas vidas. Então, seja uma águia de 7 tranças. Apenas fique com essa curiosidade no seu coração e na sua vida. Mentalidade de deserto 5. Tiago 5,7 diz: seja paciente, vigilante, até receber as primeiras e as últimas chuvas copiosas. Tem algumas pessoas que têm esse tipo de pensamento, de mentalidade, que é a mentalidade de deserto. Não me faça esperar por nada, mereço tudo imediatamente e conforme o desejo do meu coração. Impaciência é fruto do orgulho, esperar faz parte da vida. Gastamos mais tempo em nossa vida esperando do que recebendo as promessas de Deus sobre a nossa vida. Abraão esperou 25 anos para receber determinadas promessas no seu coração e na sua vida. E elas só vieram depois de 25 anos.
e assim mesmo Deus corrigindo a sua rota. Decida aprender a usufruir o tempo de espera, não apenas o tempo de receber. Usufrua o tempo de espera, não tenha ansiedade, não se preocupe, venha dormir bem, deixe o Espírito Santo trabalhar em seu favor. Tenha gratidão por Deus, por todas as coisas e pelos detalhes da sua vida. Devemos ser realistas diante de determinadas circunstâncias da vida. O inimigo, ele nunca se dá por vencido. Quando Davi venceu o gigante com as 5 pedras e cravou na fronte do gigante, ele só teve a vitória completa quando ele, com a sua espada, ele cortou a cabeça do gigante, do Golias. E Tiago diz 1:2-4, irmãos, tende alegria se passardes por várias provações e tentações, porque recebereis a coroa da vida eterna. Gálatas 5:22 diz que a paciência é fruto do Espírito, depositada no coração daquele que nasceu de novo. Se nós nascemos de novo, nós temos que ser pacientes. Provações ou dificuldades, número diz 21:4. O povo de Israel se tornou impaciente, deprimido, desencorajado, com rebeldia, com lamentações e ficaram arrependidos de sair do Egito. Hebreus 6:2 diz que sem perseverança, sem paciência, não receberemos as promessas de Deus. Provérbios 16:25 diz que há caminho para o homem que parece bom, mas são caminhos de morte. Tem coisas simples no nosso coração, na nossa vida, que parece ser simples, mas são caminhos de morte. Venhamos tirar o deserto do nosso coração, venhamos tirar os obstáculos do nosso coração, não sejamos um problema, mas sejamos as soluções. Precisamos aprender que no mundo espiritual, às vezes, uma linha reta não é a menor distância entre nós e onde queremos estar. Pode ser apenas a distância mais curta para a destruição. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então, eu quero deixar para o nosso coração, para as nossas vidas, que nós venhamos ser pessoas flexíveis, que Deus possa trabalhar no nosso coração, na nossa vida, mudar, tirar tudo aquilo que tem de lixo dentro do nosso coração, da nossa mente e jogar fora, porque são fortalezas criadas no nosso coração, na nossa mente, que não permite que nós venhamos obter as vitórias de Deus sobre o nosso coração e sobre as nossas vidas. E tem pessoas ainda que dizem, estou tanto tempo no Evangelho, e às vezes a pessoa vive ali, com todo respeito, uma vida monótona, vazia e sem sentido. A vida do cristão não deve ser assim. Deixa o Espírito Santo direcionar as nossas vidas. Amém. Então você viu aí a 5ª mentalidade de deserto, é querer tudo imediato, tudo na hora, né, pastor Almir? E Deus nos ensina a esperar, né? Tem coisas que a gente precisa aprender a esperar. Nem tudo vai acontecer no momento, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então a gente tem que ter esse coração que saiba esperar no Senhor, descansar no Senhor, né? E saber que Ele está no controle de tudo. Então espere, aguarde, confie nele, né? Não se precipite, né? Não tome decisões precipitadas, mas ouça, como disse o pastor Almir aqui, a voz do Espírito Santo. E, irmãos, nós vamos encerrar já esse podcast, né? Nós temos outros 2 vídeos, né, de podcast aí que a gente falou sobre Campo da Batalha da Mente. Se você não assistiu, assiste os 2 primeiros vídeos lá, né? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com mais amigos seus, com mais familiares aí, né, para que possa abençoar muitas outras vidas. E na semana que vem nós vamos continuar falando sobre as outras 5 mentalidades do deserto, que
que você venha estar aí acompanhando com a gente, né, esse podcast, que vai edificar a sua vida e você venha fazer o que nós estamos transmitindo aqui, né? Não só falando, mas realmente limpar a sua mente de tudo aquilo que te atrapalha de viver uma nova vida em Cristo e ter uma mente transformada por Deus. Que você peça para que o Espírito Santo venha renovando a sua mente e você venha pensando agora, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, tendo a mentalidade de Cristo, tá bom? Então, semana que vem nós estamos aqui às 8h20, falando sobre as outras 5 mentalidades de desertos. Eu e o nosso enigmático pastor Almir, cheio de enigmas aqui, vamos estar aqui na nossa próxima terça-feira, falando sobre as outras 5 mentalidades de deserto. E na quinta-feira, SAF com a pastora Sônia. A pastora Sônia aí tem uma mensagem abençoadora para todos nós. Na quinta-feira passada ela falou de rendição. Foi muito bom, foi tremendo. E que você esteja preparado para essa quinta-feira às 8h20, aquilo que Deus queira falar ao seu coração, através da nossa pastora Sônia aí. SAF, toda quinta-feira com a pastora Sônia, tá? No domingo nós não vamos ter de manhã a escola de ministério, por ser dia dos pais, mas às 6h30 nós vamos ter aqui a celebração, né? Todo domingo nós temos às 18h30, né? Celebração, culto de celebração. Aqueles que podem estar presencial, esteja aqui presencial com a gente, né? Cumprindo todos os protocolos, né? Com máscara, a gente tem álcool em gel aqui, as cadeiras estão separadas, mas venha participar com a gente nos domingos às 18h30. Se você não pode estar participando de maneira presencial, nós temos o culto online também. Às 18h30, vamos estar aqui no canal do YouTube fazendo esse culto de celebração. E vai ser a Santa Ceia do Senhor. Participe com a gente. Se você não pode participar aqui, participe na sua casa, faça a Santa Ceia lá, prepare o seu suco de uva, o vinho ali, né, o pão, e celebre a Santa Ceia conosco. E também, né, ressaltando que nos sábados, né, nós vamos ter aí o Ministério Zion fazendo a programação com jovens. Não é esse sábado. O Jonatas vai definir uma data e nós vamos passar aqui uma data para vocês, né, que nós vamos estar fazendo aí uma programação voltada para o público jovem, até mesmo jovens, né, jovens até 100 anos, tá, irmão, né, jovens, até 100 anos é jovens, pode estar participando aqui com o Jonatas no Ministério Zion, né, então aguarde, todo sábado aí vai ter o Zion aí nessa plataforma para a gente estar conversando aqui com todos que querem estar aqui participando com a gente. Então não perca. Depois a gente vai passar a data aí certinho, tá bom? Mas eu já agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, ficaram aqui com a gente. Teve aqui a pastora Sônia, a Sara, Douglas, Viviane, a Nilma, né? A Neia, a Jerusa, a tia Marisa, né? Então agradeço por todos que participaram aqui do nosso podcast. O pastor Rogério, que Deus abençoe a sua vida, né? É o chamar